Nesta aula vamos ver a continuação da última aula, que foi através que o ser humano, cada ser humano tem pés distintos. Tem ser humano que tem um pé maior e tem ser humano que tem pé menor. E se você medir uma distância através de colocar um pé na frente do outro, você pode ter uma distância, uma quantidade de pés, enquanto outra pessoa que tem um pé maior ou um pé menor vai ter uma outra quantidade de pés. Foi por isso que o ser humano criou as unidades padrão. E as unidades padrão, ela tem um tamanho só. E você medindo, ele vai ser sempre igual se a outra pessoa também medir aquela distância. A não ser algumas outras unidades de medida que nós temos, que outros países usam. Por exemplo, aqui no Brasil nós utilizamos mais o metro, o sistema métrico, que é um sistema de numeração, um sistema de medidas métricas. E já nos Estados Unidos eles já utilizam, vamos supor, para medir distâncias, milhas. Tanto que nos filmes americanos nós vemos isso. Tal carro está correndo a tantas milhas horárias. Então ele tem um determinado tipo de unidade que nós não utilizamos aqui. Mas lá eles usam os quilômetros por hora, que seria isso uma unidade de medida para velocidade, para distâncias. Aqui utiliza-se quilômetros, lá se utiliza milhas. Poderia usar milhas aqui também, mas nós estamos mais acostumados a usar o quilômetro, que foi adotado aqui por norma aqui no Brasil, esse tipo de medida. E nós temos, além disso, como eles criaram esses sistemas de medidas, que a gente também pode chamar de sistema de numeração para facilitar o uso das medidas. Existem outros também, como o escalímetro, que é utilizado para fazer desenhos técnicos. Tem também a métrica, também, que é utilizado para a partir de engenharia civil e outras áreas. Nós temos também uma balança. Isso é uma balança mais antiga, mas que era colocado o peso aqui e outro peso para equilibrar. Vamos supor um peso subdividido, vamos supor barras de 1 kg, e aqui eu colocava o peso de um determinado alimento. Então, conforme eu fosse colocando os pesos aqui com medidas, eu ia saber quanto pesa aquele alimento para depois eu poder cobrar. Ou o ser humano, a pessoa que está trabalhando no açougue ou está trabalhando numa verdureira, poder cobrar sobre o peso, conforme aquele peso tem um determinado custo. Assim também nós temos o esquadro aqui. O esquadro ele mede ângulos. Vamos supor, esse esquadro aqui seria um esquadro de 90 graus, para saber se a parede da casa ela está reta. Assim como nós temos também uma régua aqui de 50 polegadas, né? Se eu, vamos supor, a gente poder ver aqui que ele tem um serrilhado aqui com várias linhas aqui dizendo quais as distâncias padrões aqui de um ponto até o outro, onde nós vamos encontrar milímetros, centímetros, metros, conforme quantas réguas você poder usar. Bom, e assim termina nossa aula. Na próxima aula começaremos com os exercícios para que nós trabalhando com exercícios de medições. Até lá, continue estudando. Clique em curtir se você gostou do vídeo ou comente para que eu possa melhorar mais minhas aulas. Até mais. Muito obrigado por ter assistido.